primeira vez? A primeira vez? Todos já vieram aqui? Então tá bom. O que nós vamos fazer hoje? Vamos ver se vocês sabem. O que nós vamos hoje estudar? Jesus, é isso aí. E já estamos aqui ao vivo, que eu nem sabia. Bom, pessoal, então vamos lá? Está me ouvindo? Está desligado. Agora sim? Opa, mudamos o som de lugar, vamos ver se fica melhor agora. Bom, então como a gente vem fazendo os anúncios, né, do Médico Jesus, é esse livrinho aqui de cabeceira de mesa, que a gente já conhece há longo tempo. É um livrinho muito bom para a gente se arrumar, se corrigir. Eu não fiz nada, hein? Eu estou bem quietinho aqui, ó. Enfim, que nós possamos aprender um pouquinho mais com ele, tá bom? Então vamos lá. Hoje a lição é Fique em Paz. Ai, que gostoso. Nós estávamos nos preparando lá na sala, né? Aí a gente acha, o que está acontecendo? Será que é o celular? Está tendo alguma interferência. Todos estão com os celulares desligados? Sim. Só está esse aqui que é o meu, né? Mas vamos lá. Ficar em paz. Então, como eu estava dizendo, vai melhorar. Pronto, melhorou. Fique em paz. Nós estávamos fazendo a preparação, né, na sala de passes, e aí a nossa dirigente, né, nos conduz nos envolvermos e nos colocarmos. Estou filmando aqui, desculpa, gente. E aí a gente estava se preparando e ela falou, né, vamos fechando os olhos, né? Então, eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Fique em paz. Feche os olhos. Aí ela falou, relaxa o ombro. Relaxa os ombros. Olha, a gente nem percebe. A gente vive tão assim, né? A gente não se dá conta que nós precisamos ter algum tempinho para nós, né? Quer ver outra coisa que vocês não vão acreditar? Relaxe os nervos da face. Relaxa. A gente não consegue, no dia a dia a gente, né, tá tenso, tá ali, tá fazendo um monte de coisa e não percebe pequenos detalhes que a gente poderia relaxar melhor. Meditação. Eu vou até falar com a Vanice, ela faz uma meditação maravilhosa, né? Ela é especialista nisso. Vamos ver se na quarta ou na próxima segunda-feira ela ensina a meditar. Alguém já fez ou faz meditação aqui? É uma técnica maravilhosa. Você fica 10 minutinhos, 10, 15 minutos no máximo, e relaxa, e solta. É muito bom. Eu vou falar com ela, vamos ver se ela pode fazer na próxima segunda, né? Porque vem de encontro às nossas necessidades. A gente precisa desligar um pouquinho, a gente precisa se acalmar, a gente precisa sair de uma rotina, ainda mais quando a gente está passando por uma fase difícil ou por uma doença, a gente intensifica muito e a gente não relaxa, a gente quer se livrar, mas quanto mais você pensa nela, pior é. Quanto mais você se preocupa, mais ela te atua e mais ela te ataca. Então a gente precisa aprender a desligar nesses momentos. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque a gente está aprendendo, não está? Toda semana a gente não vem aprendendo aqui alguma técnica boa de nós nos prepararmos? É assim. Então a gente vai aos pouquinhos, nós somos teimosos. E aqui também somos teimosos também. Vamos aprendendo aos poucos, tá certo? Então vamos ver o que diz aqui o José Carlos de Luca, através de Bezerra, né? Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento não tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejarmos um ingresso inquietante na escala das longas reparações.
Se nós não nos prepararmos, nós vamos ficar um longo tempo tentando nos reparar. Emmanuel disse isso. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo dos conflitos da culpa. Um sentimento que nós, vira e mexe, estamos envolto com ela, com alguma culpa que a gente teve e tal. Que fomentem enfermidades e acidentes como foram de autopunição. Como forma, de autopunição. Então a culpa nos pune, a gente tem que dar um break nisso. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz. É isso que eu estou falando, né? Nós temos que nos convencer e nos corrigirmos para nós estarmos em paz conosco mesmo. Mesmo que eu esteja num momento difícil, lembrar, né, que alguém falou, poxa, deixa eu mudar essa sintonia, vou me tranquilizar, vou ficar um pouco melhor para que eu possa entender a situação, compreender e até sair dela sem me machucar. Então, eu vou repetir que eu não lembro onde eu parei. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz, isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com o abscesso mental chamado culpa. Então ele está pegando aqui, né, nesse sentimento culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para os nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal. Não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade. É um negócio assim, né? Às vezes, é interessante isso, porque a gente fala, eu não desejo mal a ninguém, mas existem momentos, mesmo que uma faísca do nosso pensamento, quando alguém comete ou nos faz alguma coisa de ruim, nós, até cair a ficha, a gente também quer devolver na mesma moeda. Não quer? Aquele sentimento que, olha, puxa vida, não estou dizendo que nós, né, mas na maioria, estou fazendo de uma forma bem ampla aqui. Porque nós somos ainda muito defeituosos, a gente carrega conosco vários sentimentos de culpa, sentimentos que vem de outras vidas e que nós, através da nossa consciência, quando a gente encosta a cabeça lá no travesseiro, ela fala muito conosco. Ela nos mostra e nos revela muitas coisas que talvez fizemos no passado próximo ou num passado mais distante, de outras vidas. Então, se nós formos usar a mesma moeda que alguém nos deu nós estaremos usando e fazendo as mesmas ferramentas de uma pessoa maliciosa e que tem o ódio no coração. Então a gente precisa se corrigir, precisa se policiar nesse sentido, de não estar cometendo o mesmo erro e fazendo mal para nós mesmos. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação, e Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E porque nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Que pergunta boa para nós, né? Não seríamos dignos de receber esse perdão? Né? A gente julga muito. A gente tem essa... São apontamentos, gente, que, assim, eu não quero dizer que nós somos, né, repletos de imperfeições, mas são sentimentos que vira e mexe estão nos rodeando. É uma verdade. E a gente precisa se corrigir, a gente precisa
lembrar que Jesus nos colocou, né, das boas ações, não julgar ninguém, para não ser julgado. Né? Aquela história do dedo, aponto para você, tem 3 apontando para a gente, que é uma expressão que a gente usa. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, de não poder ficar aí julgando ninguém. Porque o julgamento, ele nos traz culpa, e é onde pega no nosso corpo físico. Como a gente vem aprendendo, tudo aquilo que nós fazemos que não seja bom, aonde vem? Impregna onde? No meu perispírito. E do meu perispírito ele transmite para o meu corpo físico. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai acontecer aos pouquinhos, como a gente vem falando. De repente eu caio doente. E não sei nem por que eu caí doente. Mas eu vou acumulando situações que eu mesmo criei para mim mesmo, e eu nem me dou conta disso, gente, né? Então, quando Jesus, né, quando alguém te bater, né, numa face, dê a outra, né? Ou seja, a expressão não é você, né, bateu, você vai você vai perdoar, você vai entender. Se ele te fez o mal, alguma coisa tem ali, mas você vai fazer da mesma coisa? Você vai retrucar, você vai reparar aquilo fazendo com a mesma moeda? Não, não é isso que a gente aprende na vida, né? A gente tem que sim tomar cuidado, nós não podemos ser também, ficar à mercê de ninguém. Nós não precisamos ser idiota e ficar todo mundo aí abusando e fazendo de você pessoas, né, idiotas. Não, não é isso. A gente tem que ter, né, nós temos que ser responsáveis, temos que ter a responsabilidade, mas não julgar, não querer, né, devolver aquilo que nós recebemos, às vezes, de uma forma até de uma pessoa que, às vezes, não está num bom momento e te dá ali uma pancada. E ela, às vezes, não é aquilo nem que ela queria dizer, só que a palavra, ela quando sai, não tem mais retorno. A gente não consegue corrigir uma palavra que sai errada. É difícil. E quanto mais você vai querer corrigir, é pior. Então, nós também sabemos que isso acontece conosco. Então, por que eu vou... Então, vamos tomar aquele copinho de água que o André Luiz falou para a gente. Quem lembra do nosso lar, né? Ele falou, toma um copinho de água antes de você fazer o que você está querendo fazer de mal para o trem. A culpa é o mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para nós não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Com certeza. Eu também preciso, eu tenho falhas, eu também sou digno de receber um perdão. Se eu perdoo, eu também poderei ser perdoado, em algum momento. Não são os doentes que precisam de remédios? Enfim, então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa, né? Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com os seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. Então, a gente sabe que sempre vai existir alguém acima de todos nós, torcendo para que nós conseguimos dar certo. Jesus, o nosso mestre, o nosso Deus, ele não torce para nós errarmos, de jeito algum. Ele torce para nós nos corrigirmos, porque erramos em algum momento, deixamos alguma coisa errada no passado. Eles nos dão a oportunidade de repararmos através das reencarnações. Reencarnamos constantemente. Para quê? Para conseguirmos alcançar uma posição melhor na espiritualidade, no mundo eterno. Então, Deus não é punitivo, como se dizia, né? Punir, Deus vai te punir, jamais isso.
Não existe essa expressão.